No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um site assim, sem encostar em nenhuma linha de código. Vem comigo? Antes de mais nada, você precisa contratar uma hospedagem. Você pode contratar uma lá na Hostinger, que é a parceira aqui do canal de longa data, inclusive é quem está apoiando o vídeo de hoje. Você encontra o primeiro link aqui na descrição para contratar. Inclusive, se você utilizar o cupom DIOLINUX, você consegue ainda mais um descontinho. Contratando a hospedagem, você precisa instalar o WordPress nela. A gente tem vídeo aqui no canal mostrando como faz esse processo e você encontra o link aqui na descrição também. Feito isso, você vai cair nessa tela aqui que é o painel de administração do WordPress. Aqui é muito simples de utilizar. Primeiro a gente pode fechar essa janelinha aqui que a gente não precisa. E aqui no menu de aparência você encontra a opção Temas. Aqui ele já vem com alguns temas instalados. Esses são temas padrões do WordPress que a própria equipe da plataforma desenvolve. Se você não quiser utilizar nenhum desses temas, você pode vir aqui em adicionar novo e pesquisar pelo tema que você quiser. Você também consegue pegar um tema de fora do WordPress, você pode comprar no ThemeForest, por exemplo, ou em qualquer outro lugar e subir aqui. A gente também tem um vídeo aqui no canal mostrando alguns lugares onde você pode encontrar temas de ótima qualidade. Mas aqui no vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar um dos temas padrões do WordPress mesmo, mas modificar ele de maneira que ele não fique parecido com todos os outros sites. Nesse vídeo aqui eu vou criar uma landing page, que é basicamente aquele site de página única para uma loja de jogos de tabuleiro chamada D20. Então a gente vai customizar um pouco esse tema para ele ficar um pouquinho com essa cara. Aqui eu vou utilizar o tema 2023, que é o tema mais novo. Depois que você ativar o tema, inclusive você consegue vir aqui, clicar em informações do tema e excluindo os temas antigos. Num vídeo que a gente fez aqui no canal sobre segurança, a gente falou sobre a importância de você apagar plugins e temas que você não está utilizando. A gente também pode ativar as atualizações automáticas aqui, para cada vez que sair uma versão nova desse tema, ele já atualizar automaticamente. E para a gente conseguir fazer uma modificação ainda maior, a gente vai utilizar um plugin chamado Twentig. Esse plugin ele basicamente utiliza esses temas do 2020 ao 2023, que são os temas oficiais do WordPress, e ele permite você fazer modificações a mais. Então você consegue tirar essa cara de tema padrão do WordPress. Para isso é só a gente vir aqui do lado em plugins e adicionar novo. Feito isso, aqui em pesquisar plugins, a gente pesquisa por Twentig. Essa primeira opção que aparece aqui, a gente clica em instalar agora, e assim que instalar a gente clica em ativar. E pronto. Aqui embaixo, inclusive, você consegue ver algumas informações a mais sobre esse plugin. Dá pra gente ver aqui que ele é um plugin de 5 estrelas, então todo mundo que avaliou esse plugin gostou dele. A gente consegue ver que tem mais de 20 mil instalações. A gente também consegue ver que a última atualização é de 4 semanas atrás, então ele não é um plugin abandonado, então dá pra confiar nele também. E o fato dele ser compatível com essa versão do WordPress. Ativando o plugin, a gente cai nessa página aqui de Welcome to Twentig. Ele traz aqui alguns links para te ajudar. Você consegue ter um atalho aqui diretamente para o editor de sites, para o editor de estilos, para os templates. Aqui nesse vídeo a gente vai mostrar fazer uma landing page sem encostar em código nenhum, mas se você quiser, também tem a opção aqui de Custom CSS, então qualquer coisa que você consegue fazer com CSS, você consegue fazer aqui também. Aqui tem uma opção também para a gente trocar o ícone do site, que é aquele ícone de favicon que chama, que é aquele ícone que fica nas abas dos navegadores. Aí depois tem alguns outros atalhos aqui. Tem um link pra gente ver quais são algumas das funcionalidades do Twentig. Tem um atalho pra gente poder criar um post no blog, mas que a gente também consegue vir aqui pelo canto superior em posts e adicionar novo. Tem alguns guias aqui, o fórum de suporte, um canal no YouTube. Então tem todos os atalhos aqui se você tiver um pouco perdido. Mas agora a gente vai ignorar todos esses links aqui e a gente vai primeiro ver como está a nossa página inicial. Para isso é só vir aqui no canto superior esquerdo, no nome do nosso site, e vai passar o mouse e vai aparecer Visitar Site. Clicando, a gente está aqui na página inicial. Por padrão, ele mostra aqui o título do site, uma navegação, uma frase aqui para chamar atenção, o post que tem no nosso blog e depois tem um Call to Action aqui. Mas a gente vai modificar tudo isso aqui. A gente vem aqui em cima e clica em Editar Site. Como esse aqui é o tema mais recente do WordPress, ele já utiliza o Gutenberg, que é esse editor de blocos, para editar o site também. Então a gente consegue modificar o site inteiro de maneira muito mais fácil, sem precisar encostar no código. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é clicar nesses 3 risquinhos aqui que a gente vê essa visualização em lista. Então a gente consegue ver todos os blocos do nosso site aqui nessa visualização de listas. Então o que está em cima é o que vem primeiro no site e vai seguindo essa ordem até chegar lá no rodapé.
Primeiro a gente consegue clicar aqui em cabeçalho e modificar ele. Se o seu site tiver mais de uma página, esse cabeçalho vai ser replicado em todas as páginas. Nesse cabeçalho, na grande maioria das vezes, a gente vai colocar um logo do site ou só o título, e depois a gente vai colocar um menu de navegação com as principais páginas e links para as redes sociais às vezes. Para isso é só clicar aqui em cabeçalho e aqui vai ter esse botão editar. E ele vai vir aqui direto para a modificação do cabeçalho. A gente pode vir aqui em grupo e nessa setinha aqui a gente vai abrindo a visualização. Abrindo esse bloco de grupo, a gente vê que ele tem um bloco de linha. Basicamente o que esse bloco faz é pegar todos os blocos que estão dentro dele e alinhar na horizontal. Se você clicar aqui no canto superior direito, nesse ícone de configurações, você consegue ver as configurações desse bloco. Aqui, a primeira opção, você consegue transformar esse bloco de linha. Você consegue transformar ele em um grupo, então ele vai ficar igual ao bloco superior, que é somente um bloco de grupo, onde você coloca todos os outros blocos dentro. Você consegue alinhar ele em formato de linha, onde ele vai ficar sempre na horizontal, e você também consegue colocar ele em pilha, que ele vai colocar um item abaixo do outro. A gente vai voltar aqui para a linha, depois você tem essas opções de apresentação. Você consegue alinhar todos os itens à esquerda, você consegue alinhar todos os itens ao centro, você consegue alinhar todos os itens à direita, e você também consegue colocar esse espaço entre os itens. Essa opção aqui, basicamente, ele vai sempre jogar um item para um canto e outro para o outro. Então, se você tem um logo e um menu, o logo ele vai ficar na esquerda e o menu vai ficar na total direita. Se você inverter a ordem desses blocos, você vai fazer o contrário. Depois, você tem a opção aqui de orientação, se é na horizontal ou na vertical. Se você colocar na vertical, ele vai transformar em pilha. Se você colocar na horizontal, ele vira linha. Cada vez que você encontrar esse Twintig Settings, são configurações daquele plugin que a gente instalou, que ele vai trazer mais algumas opções de customização. Então, se você quiser colocar algum tipo de decoração, como uma sombra ou um separador, você consegue colocar por aqui. Depois, a gente tem aqui a opção de mudar as cores. Tem como mudar a cor do texto, do fundo e do link. O texto são todos esses textos comuns, como um parágrafo, um título ou qualquer outro tipo de texto assim. O fundo é a cor do fundo daquele bloco, e o link é qualquer texto que tiver um link dele. Então, se você mudar aqui a cor do link para um verde neon, ele vai mudar esses dois links aqui para verde neon. Você consegue vir aqui e mudar para qualquer outra cor. Se não tiver nenhuma cor do tema aqui, você consegue clicar nesse bloco e você consegue escolher qualquer cor hexadecimal por aqui. Inclusive, se você estiver utilizando uma combinação de cores que fica difícil de ler, ele vai trazer um aviso aqui, ó, que essa combinação de cores pode ser difícil para as pessoas lerem. Então ele mostra essa opção de acessibilidade para você ter uma noção de que o contraste das cores tá bom o suficiente para todo mundo conseguir ler. Se você quiser remover a cor, é só você clicar aqui e clicar de novo na opção da cor. E pronto, ele já removeu. Depois você tem opções de tipografia aqui. Você consegue mudar o tamanho das fontes para pequeno, médio, grande, GG e GGG. Se você selecionar uma opção e você não quiser mais modificar, é só você vir aqui nos três pontinhos, vai ter tamanho da fonte, você clica aqui e pronto, ele removeu essa configuração. E se você clicar aqui nesses três pontinhos, você vê que tem várias outras opções. Você consegue mudar o tipo de fonte, a aparência, a altura da linha, o espaçamento entre letras, a decoração e se é letra maiúscula ou minúscula também. Depois aqui a gente tem várias outras opções de customização. A gente consegue mudar o recuo desse bloco, então você consegue colocar um recuo no topo, na direita, na base, na esquerda, você consegue colocar um espaçamento do bloco, você consegue adicionar uma borda nesse bloco e depois aqui em avançado você consegue colocar uma âncora de HTML. Então se você quiser criar um link que vai direto para esse bloco, você consegue usar essa âncora de HTML para depois você linkar para ele. Depois você tem mais algumas opções aqui que são daquele plugin Twintig, que é essa opção de Hide on Desktop, Tablet ou Mobile. Se você tiver uma opção, por exemplo, que você quer que apareça só no celular, você pode vir aqui e marcar para esconder no desktop e no tablet. E pronto, ele vai aparecer só quem estiver visualizando num celular. Aqui depois você consegue também adicionar algumas classes CSS se você quiser utilizar aquele custom CSS que eu te mostrei. É só você vir aqui, adicionar qual é a classe e depois lá no custom CSS você cria essa customização nessa classe. Aqui por padrão ele vem com o título do site e a navegação. Se a gente quiser trocar esse título do site por um logo, por exemplo, é só a gente vir aqui, selecionar a linha e você vê que aqui no canto inferior direito tem um botão de adicionar bloco. A gente clicando aqui, a gente consegue pesquisar por logo. Clicando em logo do site, ele vai adicionar o bloco aqui de logo. Só que aqui a gente quer o logo lá na esquerda, então a gente vem aqui nessa visualização em lista,
clica no logo do site e arrasta para cima. E pronto, ele já veio aqui para a esquerda. Se a gente quiser apagar esse título do site para deixar só o logo, é só a gente vir aqui selecionar, clicar nos 3 pontinhos e remover o título do site. Aqui do lado também a maioria das opções vai mostrar um atalho de teclado se você quiser decorar e depois fazer isso de maneira mais fácil. Então é só vir aqui, remover título do site e pronto. Para você adicionar o logo, você clica nessa opção aqui. Aqui na biblioteca de mídia ele vai mostrar todas as imagens que já tem no seu site. Como a gente acabou de criar o nosso site em WordPress, a gente não tem nada. Então a gente só vem aqui no canto superior esquerdo, clicar em enviar arquivos, e a gente pode ou soltar o arquivo direto aqui, ou a gente clica em selecionar arquivos e vai abrir a janela para a gente selecionar o arquivo no nosso computador. Eu vou arrastar aqui a imagem do meu logo, e ele vai fazer o upload rapidinho. Aqui a gente consegue adicionar mais algumas opções da imagem. Essa primeira opção é de texto alternativo. Essa aqui é a opção mais importante para você adicionar, que ela basicamente, se o site não carregar a imagem, ou se algum usuário estiver utilizando um leitor de tela, por exemplo, ele vai pegar esse texto alternativo para mostrar para o usuário o que é aquela imagem. Aqui a gente precisa ser descritivo para que a pessoa entenda o que é essa imagem sem ela conseguir visualizar. Aqui no caso é o logo da loja D20, então eu vou escrever logo D20. Depois tem a opção de título, se você quiser dar um título para essa imagem. Depois tem a opção de legenda, se você colocar uma imagem num blog post, por exemplo, aquela descriçãozinha pequenininha que fica embaixo da imagem é essa legenda. E depois também tem uma opção de descrição. Se você quiser pegar o URL direto da imagem, ele também mostra aqui embaixo. E tem um botão já para você copiar o URL para a área de transferência para ficar mais fácil. A gente clica aqui em selecionar e pronto, ele subiu a imagem. Se a gente estiver achando a imagem muito grande, a gente pode vir aqui nessas opções do lado para poder ajustar ela para deixá-la um pouco menor. Depois a gente tem a opção aqui de navegação. Esse aqui basicamente é aquele menu onde ficam as páginas mais importantes do seu site, onde pode ficar um link para home, para contato, para as redes sociais, o que você quiser. Para adicionar novas páginas no nosso menu é bem simples. Aqui do lado você vai selecionar navegação e depois você vai clicar nesse mais aqui. Abrindo essa tela aqui, você consegue pesquisar por todas as páginas do seu site ou você adicionar uma URL direta. Você pode fazer isso tanto para links de dentro do seu site, quanto se você quiser linkar para uma página de fora do site, como um link para o YouTube, para o Twitter ou para qualquer outra rede social, por exemplo. Aqui, para fins de exemplo, eu vou adicionar a URL do Linux Labs. Então é só vir aqui, colocar a URL completa e apertar Enter. E pronto, a gente colocou aqui a URL. Mas eu não quero que fique essa URL completa, né? youtube.com/@diolinuxlabs. Então é só você clicar aqui em cima, selecionar o texto inteiro e escrever o que você quiser. E tá aqui, YouTube. Se você clicar aqui, você consegue ter essas opções aqui, onde você consegue colocar negrito, itálico, e tem essa opção de link aqui também, que você consegue ver que tá a nossa URL. Se você quiser editar, você digitou alguma coisa errada, tem um botãozinho aqui de editar, você consegue editar de novo e você consegue alterar o texto por aqui também. Se você quiser que esse link sempre abra uma nova aba, tem uma opção aqui embaixo também. Se você quiser apagar essa página de exemplo, por exemplo, é só você vir aqui em lista de páginas, clicar nos 3 pontinhos e remover lista de páginas. E pronto, você já removeu esse bloco também. Se você quiser adicionar ícones de redes sociais no seu menu, também tem como. É só a gente vir aqui em linha, clicar no botão de mais e a gente pesquisar aqui por ícones de redes sociais. A gente clicando aqui, vai ter a mesma opção. A gente clica no mais e a gente pesquisa pela rede social que a gente quer. Por exemplo, eu quero adicionar de novo o YouTube. Pesquiso por YouTube, eu consigo justificar itens à esquerda, ao centro, à direita ou colocar espaço entre os itens. Eu vou justificar aqui os itens à direita. Mas com isso a gente só colocou o ícone do YouTube. Para a gente adicionar uma URL, a gente tem que vir aqui, selecionar o YouTube, clicar em cima do ícone e depois digitar o endereço. A gente pode vir aqui de novo, colocar youtube.com/@diolinuxlabs. Depois que a gente fizer todas as modificações que a gente quiser no nosso cabeçalho, é só a gente clicar aqui em salvar e depois ele vai mostrar essa tela aqui com tudo que você alterou. Ele vai mostrar que as alterações de ícone e de logo afetarão todo o site, que você está modificando a parte do modelo que é o cabeçalho e que você está modificando o menu de navegação. A gente clica de novo em salvar e pronto. Para voltar a modificar o nosso site, é só você clicar aqui em voltar. Voltando aqui na página inicial, a gente pode começar a modificar o nosso site. Para isso, a gente vem aqui de novo na visualização em lista e seleciona esse grupo principal.
Aqui ele tem esse bloco de título, depois ele tem um loop de consulta, que é basicamente ele vai puxar todos os posts do blog, ele tem um espaçador, e depois ele tem esse bloco de coluna onde ele coloca uma call to action. Como eu não quero nada disso aqui, eu vou apagar todos esses blocos e começar do zero. Eu vou reaproveitar esse bloco de grupo e vou começar a adicionar as coisas dentro dele. A primeira coisa que eu quero no meu site é um bloco que a gente chama de Hero, que é aquele bloco grande onde você tem um título, uma descrição e uma imagem grande para poder mostrar para o público o que é o seu site. Para fazer isso, a gente tem várias maneiras. A primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar aqui nesse mais e adicionar bloco. A gente pode vir aqui e começar a criar esses blocos na mão, ou a gente também pode clicar em navegar por todos, e aqui ele vai mostrar tanto os padrões quanto os blocos. Os blocos são todas as opções de bloco que a gente tem para adicionar. A gente pode adicionar um parágrafo, um título, uma lista, uma citação, tem como a gente adicionar mídia, tem como colocar botões, colunas, tem várias opções de widgets aqui, a gente consegue colocar um arquivo, calendário do blog. Tem opções aqui do tema, onde você consegue colocar o menu de navegação aqui no meio do site, se você quiser, o logo. Aqui tem a opção de loop de consulta, que é aquela lá onde vai aparecer os posts do blog. Depois você também tem códigos incorporados. Se você quiser colocar um tweet seu, um vídeo do YouTube, um vídeo do Vimeo, se você quiser colocar um podcast, tem várias opções aqui que você consegue colocar. Mas uma outra coisa que vai facilitar bastante é essa opção de padrões. Aqui basicamente são vários conjuntos de blocos pré-programados. A gente consegue fazer tudo isso aqui na mão, mas ele tem algumas opções se a gente quiser se inspirar, por exemplo. Tem as opções em destaque, tem colunas, tem textos e imagem, texto, hero, cover. Aqui, como eu falei que eu quero um hero, eu já vou selecionar essa opção de hero. Aqui eu tenho várias opções. Eu tenho essa primeira que é um título e um botão, tem essa outra opção que é só texto, depois eu tenho essa opção aqui que tem um fundo customizado e tem título, tem texto, tem botão e tem imagem. Tenho várias maneiras de dispor essa informação aqui diferente. Eu tenho esse bloco aqui maior onde a imagem fica embaixo. Tenho realmente várias opções. Aqui, para o que eu quero, eu vou selecionar essa opção aqui. E clicando você consegue ver que ele já coloca todos esses blocos no site para você. A gente vai clicar de novo nesse ícone de visualização em lista para a gente entender o que ele fez. Aqui ele colocou um bloco de mídia e texto. Esse bloco aqui de mídia e texto, ele é autoexplicativo. Ele é um bloco onde de um lado você coloca qualquer tipo de texto e do outro lado ele tem uma imagem. Aqui, se você abrir ele, você tem a opção de grupo, onde você consegue modificar o título e depois uma descriçãozinha. Se você quiser, é claro, você pode adicionar mais blocos aqui dentro, você fica à vontade. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar essa imagem para ficar mais com uma cara de uma loja de tabuleiros. Para isso é só selecionar aqui o bloco de mídia e texto e depois nesse menu aqui em cima eu clico em substituir. Eu posso enviar diretamente essa imagem ou abrir a minha biblioteca de mídia. Se eu quiser substituir por uma imagem que eu já tenho, é só eu clicar aqui e selecionar. Então você não precisa ficar subindo várias vezes a mesma imagem e ficar ocupando espaço na sua hospedagem, por exemplo. Você pode reutilizar a mesma imagem várias vezes. Só que como eu não tenho a imagem que eu quero aqui, é só eu vir enviar arquivos mais uma vez e subir a imagem. Feito o upload da imagem, é só a gente clicar aqui em selecionar. Uma outra coisa que a gente pode fazer por aqui para deixar esse bloco mais bonito é mudar essa cor de fundo. Esse cinza não tem muito a ver com o tema do nosso site. Então a gente consegue vir aqui na opção de cor e mudar a cor de fundo. Aqui, além da cor sólida, a gente também tem uma opção de gradiente, que é aquele efeito onde ele vem de uma cor e termina em outra. Aqui ele já tem algumas opções por padrão, mas a gente também consegue clicar aqui nas bolinhas e selecionar qualquer cor que a gente quiser. Eu vou selecionar essa opção aqui com mais vermelho, mas eu vou mudar essa primeira cor para vir de uma cor mais escura. Só que por conta disso, eu acho que esse texto não ficou bom na cor preta. Então eu venho aqui em texto e seleciono o branco. Aí ele vai dar um destaque muito maior. Nesse bloco você também consegue customizar a posição de todos os elementos. Essa primeira opção aqui de alinhamento é desse bloco referente ao site. Se você colocar nenhum, você vai ver que o máximo desse bloco vai ser 650 pixels de largura. Então ele vai ficar centralizado na página. A opção do meio é de largura ampla, que ele vai ter um máximo de 1200 pixels de largura. A terceira opção é de largura total, onde ele vai preencher o site inteiro de ponta a ponta. A segunda opção é do alinhamento do texto. Você consegue alinhar ele no topo do bloco, no meio do bloco ou na base do bloco.
As outras duas opções é da posição da mídia. Você consegue colocar a mídia na esquerda com o texto na direita ou o inverso. E essa última opção é uma opção de link. Se você quiser que esse bloco inteiro seja clicável, você consegue adicionar um link aqui. Feito isso, a gente pode partir para o próximo bloco, onde a gente vai colocar o depoimento dos nossos clientes. Para isso, a gente vem aqui de novo na opção de grupo e aqui embaixo a gente clica em adicionar novo. Eu quero colocar o depoimento de 3 clientes, então eu venho aqui na opção de colunas e ele vai me mostrar várias opções. Tem essa opção de 50-50, que são 2 colunas do exato mesmo tamanho, a de 36/66, onde uma coluna tem 33% da largura e a outra tem 66%, a outra opção é o inverso, depois tem essa de 33-33-33, que são 3 colunas, e depois tem de 25-50-25, onde a coluna do meio é maior e as duas do canto são menores. Eu quero 3 colunas de tamanho igual. Mas antes eu quero colocar que essa coluna tem uma largura mais ampla. Então é só a gente vir aqui, selecionar colunas e aquela mesma opção de largura ampla. Depois é só a gente vir aqui em cada coluna e começar a adicionar os blocos. Eu posso adicionar um bloco de imagem para eu colocar uma foto desse cliente. Depois eu posso vir aqui e adicionar mais um bloco de título, onde eu vou colocar o nome desse cliente. E depois eu vou adicionar mais um bloco de parágrafo, onde eu vou colocar um relato desse cliente. Adicionados os blocos, eu posso começar a preencher com as informações. E aquele mesmo esquema, a gente clica aqui no bloco de imagem, a gente tem a opção de enviar, de ir na biblioteca de mídia ou inserir a partir de uma URL. Depois, em título, a gente pode colocar o nome desse cliente. E depois aqui, a gente pode colocar qual foi o depoimento desse cliente. Depois de adicionar todas essas informações aqui, eu vi que a gente esqueceu de colocar um título para esse bloco. Para resolver isso, é muito simples. É só a gente vir aqui em cima, em grupo, clicar naquele botãozinho de mais, selecionar o bloco de título e por padrão ele vai jogar aqui por último. Mas a gente quer que ele venha antes das colunas. Então é só a gente clicar e arrastar. E pronto, o título está aqui no lugar certinho. Depois é só a gente preencher como a gente quiser. Aqui eu quero que esse título seja centralizado, então eu tenho essa opção aqui de alinhar o texto ao centro. Por último, eu quero adicionar um bloco de contato. Nesse bloco, eu quero que tenha o endereço da loja, o horário de funcionamento, um e-mail para contato e até mesmo um bloco do Google Maps mostrando aonde fica. Para isso, a gente tem duas maneiras. Ou a gente vem aqui em grupo, clica no botãozinho de mais e vai selecionando os blocos, ou a gente vai de novo em navegar por todos e a gente procura um padrão que faça sentido com o que a gente quer. Aqui nos padrões, a gente tem várias opções de bloco e uma delas é de contatos. Aí depois ele tem várias opções aqui de mostrar essa informação e a última opção é exatamente o que a gente quer. Então a gente clicou aqui e ele vai criar um bloco. A gente volta lá em visualização em lista e seleciona o grupo que ele acabou de criar. Esse grupo eu quero que ele tenha largura ampla e não a largura total, então eu consigo ajustar aqui. Clicando na opção de colunas, a gente pode customizar tudo isso aqui. A gente vem aqui na primeira coluna e tem essa opção de Get in Touch. Primeiro que a gente quer traduzir isso para português, e em segundo que eu acho que esse título ele pode vir antes das colunas. Então a gente clica aqui, arrasta para fora e pronto. Depois é só a gente selecionar, escrever exatamente como a gente quer. Eu quero manter ele centralizado para seguir igual o bloco de cima. E depois a gente volta aqui e começa a mexer nessas opções. Aqui na opção de Entra em Contato, a gente consegue adicionar um link tanto no número de telefone quanto no e-mail para que o usuário clique e ele simplesmente ou faça a ligação ou ele já envia um e-mail para você. Para isso é muito simples, é só você vir aqui, selecionar o número de telefone, clicar em link e adicionar tel, e o número de telefone, sem hífen, sem parênteses, sem nada. No e-mail é bem parecido, inclusive se você ver aqui, o WordPress ele já adicionou por padrão. Se ele não fizer isso, é só você selecionar, clicar aqui no botão de link e depois ele já vai aparecer o link para você. Você vai ver aqui ó, que ele vai colocar mail to, e o seu endereço de e-mail. Dessa maneira, se alguém clicar no seu endereço de e-mail, o sistema operacional vai abrir o cliente de e-mail padrão com esse e-mail já no contato para a pessoa poder te enviar um e-mail. Aqui na direita você pode ver que ele tem um bloco de HTML personalizado, mas lembra que eu falei que você não vai precisar escrever nenhum tipo de código? Eu vou te explicar como que faz isso aqui, é muito simples. Para a gente adicionar o mapinha interativo do Google Maps, primeiro a gente precisa entrar no site do Google Maps. Depois disso a gente vai vir aqui na caixa de pesquisa e pesquisar certinho qual é o endereço da sua loja. Quando você estiver nessa tela aqui, você pode clicar em compartilhar e depois tem uma opção de incorporar um mapa.
você tem algumas opções de tamanho aqui. Você tem como colocar um mapa pequeno, um mapa médio, um mapa grande e também tem a opção de tamanho personalizado, onde você vai escolher a quantidade de pixels de largura e de altura. Eu vou selecionar a opção grande e aqui ele já vai ter o código completinho. É só você vir aqui em copiar HTML, depois você voltar no seu editor e substituir aqui para o seu código. E pronto, quando você for visualizar o seu site, ele já vai ter um mapa interativo do Google Maps. Depois de alterar tudo isso aqui, a gente pode vir aqui em cima, clicar em salvar e depois a gente consegue já visualizar as nossas modificações. Para visualizar o site, tem esse botão ver aqui do lado de salvar. É só a gente clicar nele, a gente consegue visualizar ele tanto em computador, quanto em tablet, quanto em dispositivo móvel. E a gente tem essa opção aqui de ver site, que a gente vai ver o site ativo diretamente numa outra aba. Clicando aqui, a gente é redirecionado para o nosso site. E a gente pode ver que a gente já tem aqui o nosso logo, aquele menu que a gente adicionou, o link de redes sociais. A gente vê o nosso primeiro bloco aqui, que ele está ocupando a tela inteira. Depois a gente tem o nosso bloco de testemunho e a gente tem a nossa área de contato, com o endereço, horário de funcionamento, os links para contato e a gente também tem o nosso mapa, que ele é interativo aqui. Você consegue mexer o quanto você quiser. E é isso, com todos esses blocos você consegue criar um site no WordPress do jeitinho que você quiser, alterando tamanhos, alterando imagens, cores, e você consegue deixar o site com a cara da sua marca. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!